Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Alô, amigos. Novamente o programa Equipe em Casa, levando conhecimento para toda a família. Hoje, alfabetização, substantivo, ortografia, misturas em química e regra de 3 em matemática. Não sai daí, porque tem conhecimento para todos. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Olá, crianças, tudo bem? Sim! Hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos. Lembram que semana passada a gente conheceu todas as letrinhas, a gente viu a diferença entre vogal, consoante, não é mesmo? Sim, e a gente falou um pouquinho sobre as sílabas, tia. É verdade, eu lembro. Que boneca linda, Bia! Ela é nova, ganhei do meu pai. Ah, inclusive a palavra boneca inicia com a consoante que a gente vai estudar essa semana. Aê! É a letra B, tia? Isso mesmo, é a letrinha B, consoante B. Então agora vamos rever qual é a letrinha B mesmo? Olhem só. Esta é a letrinha B, tá? Repitam junto comigo, B. B. Observem agora o traçado da letrinha B. Esta é a letrinha B, tá? Na letrinha de forma maiúscula. Esta é a letrinha B minúscula na letrinha de forma. Deu para perceber a diferença? Maiúscula, minúscula. Muito bem. Também temos a letrinha B cursiva, maiúscula. Observem o traçado da letrinha B, tá? E também temos a letrinha B minúscula cursiva. Observem o traçado da letrinha. Lembram que na aula anterior a gente conheceu as formas de escrever a letra, as palavrinhas, lembram? Tia, B de Bia. Muito bem, isso mesmo, Aninha. B de Bia. Ah, vale lembrar que as consoantes precisam da companhia das vogais para terem um som. Então, agora vamos ver alguns exemplos? Olhem só. Agora vocês vão conhecer a família silábica da letrinha B. Então, aqui nós temos a letrinha B, consoante, e agora eu vou juntar com as vogais. Aí vocês vão conhecer o som de cada sílaba. Vamos lá? B mais A, ba. Então, a consoante B mais a vogal A fica ba. B mais E, B. Vale lembrar que a letrinha E possui outro som. Então, em algumas palavras, você vai ler B ou Bé. Por exemplo, Bé de Beto e B de berço, tá? Deu para entender? Sim. Continuando. B mais I, bi. B mais O, bo. Vale lembrar também que a letrinha O possui outro som. O e O. Por exemplo, bo de bolo e bó de bota. Então, em algumas palavras, vocês vão perceber o som fechado ou o som aberto. Bo ou bó, tá? Não esqueçam. Continuando, e para finalizar a família silábica da letrinha B, B mais o bu. Muito bem. Agora vamos repetir mais uma vez a família silábica da letrinha B. Você aí de casa também. Vamos lá? Ba, be, bi, bo, bu. Muito bem. Tia, sabias que eu faço balé? Ba é de balé. Tia, quero falar. Sabia que a minha tia teve um bebê? B de bebê. Estou gostando de ver a participação de vocês. Estão reconhecendo muito bem o som inicial das palavras que iniciam com a letrinha B, não é verdade? A gente já viu um exemplo com a sílaba ba de balé, e também com a sílaba B de bebê. Agora eu quero saber, quem sabe algum exemplo de uma palavra
que inicie com a sílaba bi. Bicicleta, tia. Ah, eu vou ganhar uma da minha titia. B de biscoito. Agora eu quero um exemplo de uma palavrinha que inicie com a sílaba bo. Borboleta. Muito bem! Bolo, tia. E com a sílaba bu, quem sabe? Buzina. Bibi. Bule. A minha mãe sempre faz café no bule pra mim. Amo café, tia. Muito bem, crianças, estou muito contente com a participação de vocês. Estão de parabéns. Mas agora, para reforçar, vamos repetir mais uma vez a família silábica da letrinha B. Vamos lá? E você aí de casa também. Ba, Ba. B, B. bi, Bi. bo, Bo. bu. Bu. Agora mais uma vez todas juntas. Ba. B, Bi. bo, bu. Muito bem. Alguma dúvida, meninas? Não, tia. Tia, e agora? Nós vamos conhecer a família silábica da letra C? Bem lembrado, Bia. Vamos conhecer, sim, mas não hoje, na próxima aula. Sabem por quê? Porque agora está na hora do nosso lanchinho. Eba! Ainda bem, pois estou com muita fome. Estarei aguardando vocês na próxima aula. Não faltem. E vocês aí de casa, venham aprender junto com a gente. Esperamos vocês. Tchau! Mais uma aula de alfabetização. Esse programa tem o objetivo de ajudar você, pai, você, mãe, nessa tarefa de alfabetizar. Equipe em Casa volta já. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Você tá procurando um lugar bem gostoso de comprar? Essa vim pro Maracá. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Você feliz me faz feliz, melhor jeito de comprar. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Economiza Mapa. Estamos de volta. Preparamos tudo para receber você com muita segurança. Medidas de prevenção à Covid-19 foram adotadas. Nossos colaboradores estão treinados e protegidos e intensificamos a rotina de higienização. Sinalizamos as lojas com o distanciamento exigido. Disponibilizamos álcool em gel e tapetes sanitizantes. É obrigatório o uso de máscara e a temperatura será verificada na entrada. É muito bom reencontrar você, porque o seu lugar é aqui, no nosso coração. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Nesse segundo módulo, Língua Portuguesa, um show de aula com as professoras Sueli e Soleane falando sobre substantivos. Olá, pessoal! Tudo bem? Você sabe o que é um substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a todas as coisas. Por exemplo,
Você tem um nome, a rua onde você mora tem um nome, a cidade onde você mora tem um nome, os objetos à sua volta têm um nome, enfim, tudo o que tem um nome é um substantivo. Os substantivos, eles nomeiam todas as coisas e também eles podem ser classificados de diversas maneiras. Hoje nós vamos falar sobre os substantivos próprios e comuns, simples e compostos. Substantivos próprios são muito importantes para determinar os seres e também eles podem indicar nome de países, cidades, estados, pessoas. E um detalhe muito importante, todos esses substantivos próprios devem ser iniciados com uma letra maiúscula. Vejamos aqui um exemplo. As seguintes frases. João mora na cidade de Macapá. Como podemos observar aqui, nessa frase nós temos o nome. João é um substantivo próprio. Por que ele é um substantivo próprio? Porque se refere a uma pessoa. Tá? Macapá é também um substantivo próprio, porque se refere a uma cidade, está especificando uma cidade. Na segunda frase nós temos Brasil é um país rico em belezas naturais. A palavra Brasil, que representa um substantivo próprio. Por quê? Porque é o nome de um país. Já os substantivos comuns, eles determinam seres da mesma espécie, animais, plantas, objetos, lugares, e ele se inicia com letra minúscula. Nem sempre esse substantivo ele vai indicar sobre quem estamos falando. Percebam que quando eu falo a palavra cidade, poderia ser qualquer cidade. Belém, Macapá, Manaus, São Paulo. Quando eu especifico o nome da cidade, eu estou dando um indicativo de um lugar. Então, por esse motivo, ele é considerado um substantivo próprio. Quando eu não determino, quando eu não especifico, ele é somente um substantivo comum. Essa menina é linda. Nessa frase, a palavra menina é um substantivo comum. Por quê? Menina poderia ser qualquer menina. Poderia ser a Suelen, a Soleane, enfim, qualquer menina que é linda. Como eu não especifiquei, ele é um substantivo comum. A segunda frase que nós apresentamos aqui é Bruna mora em Macapá. Eu tenho um substantivo comum nessa frase? Não. Por quê? Bruna é nome de pessoa, então é um substantivo próprio. Mora é uma ação, ela mora em Macapá. E Macapá é o nome de uma cidade. Como ela vem dizendo aqui que é em Macapá que ela mora, já vem especificando um local. Por esse motivo, nesta frase eu não tenho nenhum substantivo comum. Vamos conhecer agora o que são substantivos simples e compostos? Substantivo simples é formado apenas por uma palavra. Exemplo, mesa, casa, carro, homem, entre outros. Já os substantivos compostos, eles são formados a partir da junção de duas ou mais palavras, sendo formados com o hífen ou não. Como exemplo, nós temos girassol, passatempo, guarda-chuva, beija-flor. Nós temos aqui alguns exemplos, temos algumas frases que teremos que completá-las com substantivos próprios e comuns. Primeira frase. A, pontinho, pontinho, é amarela. Quem seria? Curitiba, cidade, Ivan, casa. Qual você acha que nós devemos completar? Com qual? Casa. Por quê? Porque é a que se encaixa na frase e é um substantivo comum. Muito bem, a casa é amarela. Seria a casa. Casa é um substantivo comum, porque começa com uma letra minúscula. Nossa próxima frase. É um dentista responsável. Quem que é um dentista responsável? Curitiba? Cidade ou Ivan? Eu acredito que Ivan. Ivan. Ivan é um dentista responsável. Por quê? Indica uma pessoa. Ivan é um dentista responsável. Terceira frase.
O primeiro substantivo é Curitiba. Curitiba, muito bem, Curitiba. Está especificando para qual cidade Maurício irá viajar. Lembrando, cidade também se refere aos substantivos próprios. Última frase, a nossa, pontinho, pontinho, é maravilhosa. Cidade. Cidade, pois não especifica qual cidade é maravilhosa. Então, essa palavrinha podemos classificá-la como substantivo comum. Agora, nós trabalharemos os substantivos simples e compostos. Observem conosco. Quais dessas palavras são substantivos simples e compostos? Letra A, correio. B, passatempo. C, boi. D, abelha. E, pica-pau. F, trem. G, pombo-correio. Das palavras que eu citei, Soleane, quais palavras são substantivos simples? A palavra que está na letra A, correio. Correio. A que está na letra C, boi. Boi. A que está na letra D, abelha. E a que está na letra F, trem. Agora, nós temos também substantivos compostos nessa breve atividade. Passatempo é um substantivo composto, embora ele não seja separado por hífen. Lembrando que nem todos os substantivos compostos eles vão vir acompanhados com o hífen. Às vezes eles vêm formados apenas em uma palavra, mas eles são considerados substantivos compostos por utilizarem de duas ou mais palavras em uma mesma palavra. A palavra formada fica passatempo, uma única palavra. Pica-pau já vem separado com o hífen. Pombo-correio também vem separado com o hífen. Hoje nós aprendemos que tudo que está ao nosso redor possui nome. E esses nomes, eles podem ser diferenciados de acordo com a sua classificação. Nós disponibilizaremos o WhatsApp do programa, onde você pode enviar suas sugestões, dicas e dúvidas sobre os conteúdos trabalhados em nosso programa. E nos próximos programas nós estaremos respondendo as dúvidas, os questionamentos e as dicas de vocês. Então participem conosco e nós aguardamos vocês. Aí, gostaram? Com essas professoras fica fácil aprender substantivo. Equipe em Casa volta já. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Você tá procurando um lugar bem gostoso de comprar? Essa vim pro Maracá. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Você feliz me faz feliz, melhor jeito de comprar. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Economiza Mapa. Estamos de volta. Preparamos tudo para receber você com muita segurança. Medidas de prevenção à Covid-19 foram adotadas. Nossos colaboradores estão treinados e protegidos e intensificamos a rotina de higienização. Sinalizamos as lojas com o distanciamento exigido. Disponibilizamos álcool em gel e tapetes sanitizantes. É obrigatório o uso de máscara e a temperatura será verificada na entrada. É muito bom reencontrar você, porque o seu lugar é aqui, no nosso coração. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência.
Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Falar português é fácil. Dizem que escrever é que é difícil. Vamos aprender um pouco de ortografia com a professora Isadora? Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Equipe em Casa. Hoje nós vamos ter uma aula sobre ortografia. Ortografia, aquelas regrinhas, aqueles errinhos que a gente persiste. Vamos lá? Eu coloquei aqui, para iniciar nossa aula, a definição da palavra ortografia. Ortografia são todas aquelas regras gramaticais que são inseridas em nosso contexto acadêmico, estudantil, desde o ensino fundamental, as séries iniciais, até o ensino médio, certo? Vamos lá. Erros mais comuns na língua portuguesa. Eu trouxe para vocês alguns errinhos que a gente persiste e algumas vezes a gente nem nota. Mas vamos lá que a gente vai esclarecer tudo isso para vocês, tá bom? Mal com U e mal com L. Assim como vocês podem ver aqui no meu PowerPoint, o mal com U é um adjetivo. Vocês lembram daquele exemplo lá do lobo mau? Exato. Se esse lobo não fosse mau, fosse um lobo bom, que também é um adjetivo, a gente poderia substituir, não é verdade? Então, quando a gente consegue substituir o mal com U por bom, ele é um adjetivo. Nós utilizamos o mal com U aqui, ó. Ele é um mau aluno. Caso esse mal não possa ser substituído pelo adjetivo bom, ele se torna um advérbio de malefícios, benefícios. Olha aqui o meu exemplo. Ele se veste mal. Certo? Vamos lá? Não erre mais. O nosso próximo exemplo é o mais com S e o mais com I. O mais com S é uma conjunção. A gente procura dar aquele impasse de ideia de oposição. Olha aqui o exemplo. Estudamos muito, mas não passamos na prova. Pressupõe-se que quem estuda muito passa, não é verdade? Mas esse conectivo aqui, o mais após uma vírgula, uma outra pontuação, ele indica oposição, certo? Já o mais com I é aquele mais advérbio, onde você indica quantidade. Olha aqui, estamos comendo mais do que antes da pandemia, não é verdade? Indica quantidade. Vamos continuar aqui. A gente junto e a gente separado. São errinhos que ainda persistem na nossa gramática, na nossa escrita, que a gente vai tirar essa dúvida agora para vocês. A gente separado é pronome e indica valor de nós. A gente vai até a Fortaleza de São José quando tudo isso passar, não é verdade, gente? E o agente junto é substantivo, que indica uma profissão, que nem o filme Agente 007, vocês lembram? Aqui o exemplo. Meu pai é agente secreto. Vamos lá? Sem com C e sem com S. Sem é um substantivo que indica numeração. Minha avó fez 100 anos. Eu comi 100 chocolates na Páscoa. Olha só que exagero. E o sem com S indica preposição. Indica ausência. Eu estou sem fome, sem apetite. Não podemos sair sem as máscaras. Isso não pode também, tá bom, gente? Não esqueçam. Aqui eu tenho o mim e o eu. Gente, uma dica bem breve para que vocês comecem a inserir esse vocabulário e deixem os erros um pouquinho de lado, é que o mim sempre vai indicar complemento. E o eu indica sujeito, o termo principal da oração. Vamos lá? Para mim, corrigir redações é moleza. E aqui embaixo, ela pediu para eu fugir da visagem. Não errar e não errar. Aqui, diferente das outras regras, nós temos palavras muito parecidas, que a gente acaba utilizando de forma correta as duas palavras. Vamos lá? Onde e aonde. Onde é advérbio. Indica ideia de lugar. Aqui nesta sala, onde está a TV?
Onde está meu celular? E embaixo, aonde é junção de preposição a e advérbio. Olha aqui o exemplo. Aonde estamos indo? Eu estou me deslocando de um lugar para o outro. Diferente do onde, que fica parado. Eu estou procurando adequar aquele lugar. Certo? Vamos ao outro exemplo. Daqui a pouco e daqui a pouco. Esse a, HA, indica o verbo haver. Indica passado, então vocês não têm como utilizar como ponte, que é o trabalho da preposição a aqui embaixo. Houve uma chuvarada. H, o verbo haver. Daqui a pouco. A é uma preposição. A preposição ela serve para ligar dois termos de uma oração, que é o que a gente utiliza nessa palavra, daqui a pouco. Daqui a pouco, eu ligo, certo? Esse é um erro muito comum, muito comum. Vou no banheiro e vou ao banheiro. Quando nós utilizamos o vou no banheiro, você indica que você vai em cima do banheiro, certo? E quando você fala vou ao banheiro, isso quer dizer que você vai dentro do banheiro, utilizar o banheiro, certo? Por isso que esse vou no banheiro, vou no médico, vocês têm que deixar um pouquinho de lado, certo? Vamos continuar com os nossos exemplos. Aqui eu tenho o exemplo de suar e soar. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Corremos na orla de Macapá e ficamos extremamente suados. Esses suados com U indicam aquelas glândulas sudoríparas que a gente estudou em biologia, em ciências, não é verdade? E o soar com O indica som. Olha aqui, os sinos da Catedral de São José soaram às 18 horas, não é verdade? Então dá para ter essa diferenciação aí, não é, gente? Aí aqui nós vamos ao nosso último exemplo, concerto e concerto. Percebam que são palavras homófonas, pois elas têm o mesmo som, mas são diferentes na escrita. Percebam o S e o C. A palavra concerto, ela indica o verbo consertar. Olha o exemplo. Os pedreiros estão consertando, com S, a calçada. O ato de consertar, a ação em si. E o concerto com C indica um substantivo. Fui ao concerto de Brega no Pará. Então, assim, gente, esses são erros que persistem no nosso vocabulário, tanto na escrita quanto na fala, que a partir dessas regras, das nossas dicas, as dicas da professora, vocês conseguem tirar isso do vocabulário da vivência de vocês e, assim, conseguir escrever e falar de forma mais adequada. Tudo bem, gente? Para finalizar, aqui estão nossos contatos. Muito obrigado. Até a próxima aula. Falar português é muito bom. Escrever melhor ainda. Daqui a pouco tem mais. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Você tá procurando um lugar bem gostoso de comprar? Essa vim pro Maracá. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Você feliz me faz feliz, melhor jeito de comprar. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Economiza Mapa. Estamos de volta. Preparamos tudo para receber você com muita segurança. Medidas de prevenção à Covid-19 foram adotadas. Nossos colaboradores estão treinados e protegidos e intensificamos a rotina de higienização. Sinalizamos as lojas com o distanciamento exigido. Disponibilizamos álcool em gel e tapetes sanitizantes. É obrigatório o uso de máscara e a temperatura será verificada na entrada. É muito bom reencontrar você, porque o seu lugar é aqui, no nosso coração. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços.
A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Equipe em Casa com Química. Professor Igor vai falar de sistemas e misturas. Vamos assistir? Hoje, falando de Química, Ciências da Natureza, o primeiro dos nossos 4 módulos escolhidos a dedo para você se preparar para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas antes, falar de sistemas e misturas, perguntinha para você. Já parou para analisar a água do Rio Amazonas? Ela, do jeito que está, turva e imprópria para consumo. Como é que ela chega à sua casa límpida, potável? A gente vai responder isso hoje e aprender química junto. Mas primeiro, temos que entender o que é a matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E ela se apresenta de 3 formas: sólida, líquida e gasosa. Agora, se eu quero analisar essa matéria, quero analisar a qualidade da madeira da árvore, eu não preciso desmatar uma floresta inteira. Basta eu retirar uma árvore, 2 árvores, certo? Então, essa porção de matéria nós iremos chamar de sistema, certo? Então aqui, olha, um cubo de madeira, um pouco d'água e um pouco de gás, certo? Sistema, quando eu limito aquela matéria, tá bom? Agora, quantificando essa matéria, tá bom? Sendo massa, a quantidade de matéria que aquele sistema possui. Volume, o quanto de espaço que ele vai ocupar. E a densidade é a relação entre esses dois. Um material mais denso quer dizer que tem muita matéria em pouco volume. Agora, um material menos denso, por exemplo, um isopor, volume muito grande, mas pouca massa de fato. Tá certo? Analisando essa matéria a fundo, esse sistema a fundo, veremos que ele é constituído de partículas menores. Essas partículas são as moléculas, tá certo? Aqui, moléculas de água. E se você dividir essas moléculas de água, verá que ela é constituída de átomos. Átomos de hidrogênio e oxigênio. Quer um outro exemplo? Olha aqui, a glicose, presente no açúcar, certo? Estrutura diferente, uma molécula gigantesca, mas ela é constituída por átomos. Então, nós temos matéria, sistema, moléculas, átomos, tá certo? Classificando esses átomos e moléculas, chegamos ao conceito de substância, tá bom? Substância é a espécie química, então aí temos exemplos. Gás oxigênio que nós respiramos, a barra de ferro presente em portões, água, glicose, dióxido de carbono emitido em queimas. As substâncias simples, aquelas constituídas por apenas uma espécie química, certo? Aqui, oxigênio apenas, ferro apenas. E as substâncias compostas, formadas por 2 ou mais espécies químicas diferentes, tá bom? Água, hidrogênio e oxigênio, glicose, carbono, hidrogênio e oxigênio, dióxido de carbono, carbono e oxigênio, tá bom? Agora, se eu pego 2 substâncias e eu coloco elas juntas, eu terei uma mistura, tá bom? Aqui é exemplo de 2 misturas que você pode encontrar no seu cotidiano, tá bom? Um copo com água e sal e um copo com água, óleo e areia. No copo de água e sal, você não está tendo distinção de onde esse sal está presente. Agora, no segundo frasco, a gente consegue identificar o óleo, a água e a areia. Com isso, podemos classificar as misturas em 2 grupos, misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá certo? E a nível industrial, desejamos apenas determinada substância. Para isso, existe um jogo de técnicas específicas para separar misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos falar de algumas delas agora. Para misturas heterogêneas envolvendo sólido líquido ou sólido gasoso, nós temos a filtração, tá bom? A filtração
consiste de um material poroso que consiga reter partículas maiores que seus poros. Exemplo disso, filtração do café que nós tomamos no nosso dia a dia, um café fresquinho. A gente utiliza um filtro, certo? De papel poroso que ele consegue reter a borra do café. E o líquido dele, partículas menores, conseguem passar por esses poros. Outro exemplo disso, sólido gasoso, filtros de ar. Sei que tem ar-condicionado? Sabe o que eu estou falando, tem que fazer a limpeza dele bonitinha. Por quê? Com o uso, as partículas de sujeira ficam retidas naquele filtro. Tá bem? Outro processo. Decantação ou centrifugação, tá bom? A decantação, ela pode ser empregada sólido-líquido ou líquido-líquido, certo? Exemplo disso, você está lá no interior, certo? Precisa usar água, não tem água potável para utilizar. Tirei um pouco do rio, tá barrenta, deixa em repouso. O que acontece? Aquele barro ele vai sedimentar, ele vai decantar, tá bom? Daí, das duas, uma. Ou eu posso transferir o líquido que está em cima, ou eu posso utilizar uma mangueira e, com uma leve sucção, fazer o processo de sifonação, separando o líquido desejado, tá bom? Em líquido-líquido, temos aqui um exemplo, água e óleo. Os dois não se misturam, certo? Densidade. O óleo é menos denso que a água, então ele tende a subir nessa mistura. Só que líquido-líquido é mais chatinho de separar. Então esse aparelho aqui é um funil de decantação. Ele tem essa torneirinha aqui embaixo, então a gente fecha ela, colocamos a nossa mistura água e óleo por cima, tapamos com a rolha, deixamos decantar. Decantou, abro a torneirinha embaixo, retiro a minha água. Processo de decantação, tá bom? A floculação, ela não é um processo de separação em si, mas ela auxilia a decantação. Como? Você tem a água, certo? Cheia de impurezas. As impurezas mais pesadas, elas decantam, correto? Mas existirão partículas suspensas que não irão decantar. Então a gente utiliza produtos químicos, por exemplo, sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio vai aglutinar, vai coagular com as partículas de sujeira. Elas aumentam a sua massa, aumentando a massa, aumenta a densidade e elas vão sedimentar, tá bom? Vão decantar. Esses aglomerados aqui são chamados flóculos, por isso, floculação. Então, aglutinou, decantou, separei. Floculação ajuda na decantação, tá bom? Processo, separação magnética ou imantação. Para ela acontecer, eu preciso de substâncias com propriedades magnéticas, tá bom? Então aqui a gente vai utilizar um ímã. Esse ímã a gente passa na nossa mistura e ela vai retirar todos aqueles lixos que possuem propriedades magnéticas, certo? Separação de misturas homogêneas agora. Eu tenho água e sal, não consigo filtrar, não consigo decantar. E agora o que eu faço? Aqui a gente tem duas possibilidades. A gente tem a evaporação e a destilação. A evaporação, preste muita atenção. Se eu quiser apenas o sólido, eu recorro à evaporação. Nesse caso aqui, esse exemplo é de uma salina, produção de sal. Então eu deixo a minha água cheia de sal ali, a água vai evaporar, certo? Não quero a água, quero apenas o sal. Ao final, está lá meu sólido, faço a coleta dele. Agora, se eu quero tanto sólido quanto líquido, eu vou utilizar o destilador. Como é que ele funciona? Coloco a minha solução salina bem aqui, aqueço. Aquecendo, a minha água vai evaporar. Só que para a minha água não escapar, ela vai bater aqui, passou para o lado. Esse bloquinho aqui é o condensador. Esse condensador resfria a água, certo? Porque ela passa para o estado gasoso, resfriando ela volta para o líquido e eu consigo retirar a minha água purinha, purinha, certo? Como todos esses processos podem ser empregados no tratamento das águas, tá bom? A gente começa com a captação e gradeamento, tá bom? Então a água está lá no manancial, captei ela, tem uma grade gigantesca na frente, essa grade retém folhas e galhos, tá bom? É uma filtração grosseira, mas já ajuda bastante. Então,
Essa água vai para o tanque, tá bom? Lá eu já adiciono os coagulantes e esses coagulantes vão fazer aquela sujeira inicial decantar, tá bom? Decantou bonitinho, a água vai começando a ficar limpa, tá bom? Então, daí, filtração. Faço a primeira filtração, separo todo aquele lodo da minha água, só que ainda assim terão micróbios, micro-organismos presentes naquela água que passam pela filtração. Então a gente vai adicionar cloro para matar essas espécies e a gente vai adicionar flúor também. Feito isso, a gente faz uma correçãozinha da acidez da água para ficar bem padronizada, para então passarmos por uma nova filtração com carvão ativado para retirar esses organismos clorados que ficaram presentes. Beleza, a água já está a ponto de bala. O que falta agora? Armazenamento. Armazenei a minha água, a partir daí, rede de distribuição e chega para a minha população. Então, olha o processo todo. Da captação, aquela água barrenta, ela vai, decantei, filtrei, vai limpando a água, mata os micro-organismos e ela chega na sua casa bonitinha. Agora, vamos resolver duas questões do Enem, tá bom? Primeira, a figura representa a sequência de etapas em uma estação de tratamento d'água. Então, aqui a imagem bonitinha. Vai para a pergunta. Qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante? Lembra? Densidade. Então, olha aqui. A água passa pela grelha, filtrou, oxidou, adicionei uns componentes, adicionei cloro, oxidou alguns compostos, tá bom? Coagulei, floculei, adicionei substâncias químicas, tá bom? Feito isso, vai formar os flocos. Esses flocos vão decantar. Por quê? A densidade deles aumenta, a massa aumenta, a densidade aumenta junto. Então, esses flocos vão decantar. Aonde a densidade tem fator determinante? Aqui, na decantação, letra E. Beleza? Outra questão aqui, Enem. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, o LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas. Por suas características, interagem formando agregados com petróleo. Então, para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Olha só o que ele falou. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles respectivamente. Então presta atenção, o que foi que ele fez? Ele adicionou o LCC. Esse LCC agregou com o petróleo, coagulou, floculou, primeiro processo. E adicionou-se nanopartículas magnéticas. Opa, magnética, imã, imantação. Bora procurar uma alternativa correspondente aqui. Letra A, flotação e decantação? Não. Decomposição e centrifugação? Também não. Floculação? Beleza. E separação magnética? Achei. Letra C, sem mistério, fácil de cair assim na sua prova, tá bom? Então é isso. Se você tiver com alguma dúvida, pode perguntar lá no canal Equipe. Encerramos o nosso módulo de hoje e no próximo estudaremos a cinética química, as velocidades das reações químicas. Forte abraço, até a próxima. Com o Igor, química é fácil. Já voltamos. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Você tá procurando um lugar bem gostoso de comprar? Essa vim pro Maracá. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Você feliz me faz feliz, melhor jeito de comprar. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá.
Economiza Mapa. Estamos de volta. Preparamos tudo para receber você com muita segurança. Medidas de prevenção à Covid-19 foram adotadas. Nossos colaboradores estão treinados e protegidos e intensificamos a rotina de higienização. Sinalizamos as lojas com o distanciamento exigido. Disponibilizamos álcool em gel e tapetes sanitizantes. É obrigatório o uso de máscara e a temperatura será verificada na entrada. É muito bom reencontrar você, porque o seu lugar é aqui, no nosso coração. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Pessoal, dizem que tudo cabe numa regra de 3 simples ou composta. Vamos ver essa história com o professor Adalto? Regra de 3 é muito fácil, A gente tem que conhecer primeiro o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Quando eu tenho uma grandeza, aumentando essa grandeza, a outra grandeza que depende dela também aumenta na mesma proporção. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Por exemplo, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Quando elas são inversamente proporcionais, quando aumento uma grandeza, a outra diminui. Se ocorre essa variação, elas são inversamente proporcionais. E esse mecanismo que eu vou colocar para vocês é bem simples, é bem fácil. É um pouco diferente do que você encontra nos livros, do que você encontra às vezes até mesmo na sala de aula. Observa comigo, eu vou te dar um exemplo. Primeira questão, olha. A empresa de bebida Bebe Mais possui uma máquina de refrigerante que, quando opera por 4 horas diárias, consegue engarrafar 9.600 litros num período de 6 dias. Eu tenho 3 grandezas: hora, garrafas e dias. Determine em quantas horas diárias essa mesma máquina engarrafará 24.000 litros num período de 20 dias, considerando que a máquina tem o mesmo ritmo de padrão durante esse serviço. 4 horas, é isso? Produz 9.600 garrafas, isso em 6 dias, é o que está no enunciado da questão. Agora ele quer saber quantas horas são necessárias para produzir 24.000 litros durante 20 dias, ok? Então, olha só, eu tenho a grandeza hora, garrafas e dias. Eu tenho 3 grandezas. Quando eu tenho mais de 2 grandezas, a regra de 3 é composta. Quando eu tenho só 2 grandezas, a regra de 3 é simples. O mecanismo para resolver a regra de 3 simples e composta, aqui para mim, é a mesma ideia, é o mesmo raciocínio. Observe o seguinte, o que foi que eu te falei agora há pouco? Tu tem que verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Então, eu vou pegar a variável x, que eu quero horas, e vou comparar essa variável horas com a quantidade de litros, ou seja, a quantidade de garrafas. Observe o seguinte, olha, essas 2 grandezas. Se eu aumento a quantidade de garrafa, olha, eu aumentei de 9.600 para 24.000, aumentei a quantidade de litros. O que acontece? Para mim produzir essa quantidade de litros,
para mim engarrafar essa quantidade de litro, eu preciso de quê? Mais horas. Se eu engarrafava em 4 horas, 9.600, para mim engarrafar 24.000 litros, eu tenho que ter o quê? Mais tempo, mais hora. Então, aumentou a quantidade de litros, aumentou a quantidade de horas. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Eu coloco, olha, grandeza diretamente proporcionais, GDP. Aí eu comparo agora dias e horas. Olha, se eu aumento a quantidade de dias, se eu produzia 9.600 litros em 6 dias, e eu produzo 24.000 litros em 20 dias, agora, quantidade de hora. Se eu trabalho 4 horas, eu preciso de 6 dias. Eu sempre faço a variável, a grandeza dias, com a grandeza que eu estou querendo calcular, olha a seta. Então, eu estou aqui dias e horas. Se eu tenho 6 dias, eu trabalho 4 horas por dia, para mim produzir essa quantidade de litros de água em 20 dias, eu aumentei a quantidade de dias. Eu vou precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? É claro que é menos horas por dia, porque em 4 horas, 6 dias eu engarrafei 9.600, em 6 horas, eu trabalhando 4 horas, eu precisei de 6 dias. Em 20 dias eu preciso de quantas horas? Menos horas. Então as grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Ok? A interpretação dessa variável, grandeza diretamente proporcional, ou direta ou indiretamente proporcional, é que vai definir a nossa questão. Ok? Então eu defini, aumentou a quantidade de litros, diminui, aumenta a quantidade de hora. Aumentou a quantidade de litro, aumentou a quantidade de hora. Aumentou a quantidade de dias, diminui a quantidade de horas. Então, aqui é inversamente proporcional, aqui é diretamente proporcional. Como é que eu resolvo? Eu marco sempre quem está em cima da variável que eu quero calcular. Eu não quero calcular x horas, então eu marco quem está em cima do x, 4. Aí eu vejo se a grandeza é diretamente ou inversamente. Quando a grandeza for diretamente, eu marco na mesma horizontal que está o x. Então, ó, se é diretamente, eu vou marcar o 24.000 ou 9.600. É na mesma horizontal do x. Então, eu vou marcar quem? O 24.000. Diretamente proporcional. Na direção horizontal do x. E inversamente, é o contrário. Se eu marco embaixo, na direção horizontal do x, o inversamente eu marco na outra horizontal, que não é a do x. Então, eu vou marcar quem? O 20 ou o 6? Eu vou marcar o 6. Não é isso? Pronto. Agora eu resolvo a questão como? O produto de quem está marcado. Quem é que está marcado? 4, 24.000 e 6. Eu multiplico esses 3 números. O 4, 24.000 e o 6. E divido por quem não está marcado. Assim, ó. O x é o produto de quem está marcado. 24.000, 4 e 6. Os que estão marcados. Dividido por quem não está marcado. Quem não está marcado? 9.620. Aí é simplificação. Eu não posso pegar esse numerador e esse denominador da fração e multiplicar um pelo outro, que vai me dar um número muito grande e na hora de eu dividir vai me dar problema. Então, fração se resolve simplificando. Quem com quem? Aí eu posso simplificar de várias maneiras. O que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu simplifiquei e tirei os zeros de cima e de baixo. Né? Simplifiquei os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Ok? Já diminuiu o número. Sobrou. O 24 e o 2 eu simplifico. Então ficou 24 vezes 4 vezes 6, dividido por 96 vezes 2. Simplifico o 24 com 2, dá 12, ok? Ficou 12 vezes 4 vezes 6, dividido por 96, ok? Posso simplificar? Posso simplificar. Quem com quem? O 12 com 96. Né? O 96 é múltiplo de 12. Então, eu posso dividir o 96 por 12. Dá quanto? 8.
né? Então eu simplifico o 12 com 96, dá 8 no denominador. Então eu tenho 6 vezes 4 e o 8. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 8, 3. Então eu preciso de 3 horas por dia para fazer essa operação de engarrafar 24 mil litros de água em 20 dias. Ok? Então temos essa primeira questão, já misturando grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos fazer a próxima. Eu tenho aqui, olha, uma indústria produz 2.940 blocos de concreto em 7 dias, em um período de 6 horas diárias. Assinale a alternativa que apresenta quantos blocos essa indústria produziria em 15 dias se o período de trabalho fosse de 12 horas diárias. Considere o mesmo ritmo de trabalho, a mesma máquina. Então é um problema de regra de 3. Aí eu tenho, olha, blocos, eu tenho dias e eu tenho horas diárias. Eu tenho 3 grandezas. Então é uma regra de 3 composta. O que é que a gente vai fazer? Vamos armar essa regra de 3. Como? Colocando as grandezas, blocos, dias e horas. Acompanhe. Então eu tenho, olha, blocos, dias e horas. Quantos blocos eu tenho? 2.940. Em quantos dias? 7 dias. Trabalhando quantas horas por dia essa máquina? 6 horas por dia. Quantos blocos eu vou ter durante 15 dias se agora a máquina fosse trabalhada 12 horas por dia? Ok? Coloquei as grandezas, blocos, dias, horas por dias. Armei a regra de 3. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Acompanhe. Sempre a comparação é com a variável que eu quero calcular. Eu quero calcular blocos. Então, olha só. Blocos e dias são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Por quê? Aumentando a quantidade de dias, eu aumento a quantidade de blocos. Não é isso? Em condições normais. Quanto mais dias eu tenho, mais blocos eu vou construir. Ok? Então essas duas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Agora, horas por dias e blocos. Se eu trabalho 6 horas por dia, eu produzo 2.940 blocos. Quando eu passo a trabalhar 12 horas por dia, o que é que vai acontecer? Eu vou produzir muito mais blocos. Vai aumentar as duas grandezas, né? Se aumentam as duas grandezas, as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais, ok? Sempre em relação ao que eu quero calcular. Então, diretamente proporcional, dias e blocos, diretamente proporcional, horas, dias por blocos. Agora, o que é que a gente faz? Vamos marcar as variáveis que eu quero. Lembra sempre quem está acima do x. Então, o primeiro cara que eu vou marcar é 2.940. Diretamente proporcional, na direção horizontal do x. Então, eu vou marcar quem? Olha só, 2.940 acima do x. Diretamente proporcional, marco 15 ou 7? Isso, marco 15, confere. Marco 12 ou 6, diretamente proporcional? O 12, beleza. Pronto. Agora, como é que eu resolvo a regra de 3? Eu multiplico quem está marcado e divido por quem não está marcado. Olha só como é fácil. 2.940 vezes 15 vezes 12. Esses estão o quê? Marcado, fica no numerador. Quem não está marcado? Fica no denominador, 7, 6. Aí eu vou simplificar. Quem com quem? Olha, simplifico 12 com 6. 12 com 6 dá 2, ok? 12 com 6 dá 2. Agora observa, olha, o 2.940 por 7, eu posso dividir 2.940 por 7, vai me dar quanto? 420. 420. E o 15 vezes 2 dá 30. 420 vezes 30 vai me dar 12.600 blocos, ok? Essa é a minha resposta. Valeu, agradeço aí o carinho. Vamos continuar na próxima aula com matemática. Vamos falar de razão e proporção na próxima aula. Resolver questões de escala e o que cai no Enem é importante esse assunto. Um abraço e até o próximo.
E aí, gostaram do método do professor Adalto? Muito bom, né? Estamos à disposição de todos nas nossas redes sociais. Semana que vem tem mais. Até lá. Termina aqui. Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.